Nesse episódio de Viver de Locução, eu vou conversar com a Sônia Amadeu, que é intérprete, tradutora simultânea, mora fora do Brasil e agora está se preparando para também viver de locução. Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Nesse episódio de Viver de Locução, eu trago aqui a Sônia Amadeu, que é uma novata em locução, mas que faz um trabalho já muito interessante, por isso que eu fiz questão de convidá-la para participar desse Viver de Locução, porque ela também quer viver de locução, apesar dela viver de outra atividade meio que correlata à locução, que ela é uma intérprete. Mas eu gostaria que ela contasse, porque às vezes a gente vai acabar não falando tudo que ela faz, então eu prefiro pedir para a Sônia Amadeu, que é a nossa entrevistada desse episódio. Sônia, conta aí o que você faz, de onde você faz as suas gravações, onde você mora, porque isso é uma coisa importante aqui para o nosso podcast, porque a gente não trabalha só com São Paulo, nem com o Brasil, a gente trabalha com o mundo inteiro, né? Então, conta um pouquinho da sua história para a gente aqui. Antes de mais nada, Nicola, obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeada com a oportunidade de estar aqui com vocês. Tive a oportunidade de escutar os seus podcasts anteriores. E eu moro em Tampa, na Flórida. Trabalho como intérprete de conferência, de eventos, de palestras, mas também faço interpretação no tribunal, em juízo, e interpretações na área médica também. E a razão de eu chegar até você foi justamente por isso. Eu acho que existe sempre a possibilidade de a pessoa poder se expressar melhor. No final, o trabalho da intérprete tem muita similaridade com o trabalho de um locutor. E me encantei com o trabalho feito por você, pelo Voz à Obra, e acredito que sempre é um passo inicial. Foi onde eu cheguei até você para poder melhorar o que a gente faz. Eu não fiz a trabalho especificamente de locução até o momento. O que eu fiz foi um trabalho de voice-over, que caiu nas minhas mãos, e eu vi como uma grande oportunidade de fazer algo que eu sempre tive vontade de fazer. Tive uma direção, procurei um estúdio profissional aqui em Tampa, mas quem sabe a direção teria sido muito melhor se tivesse sido no seu estúdio, mas foi um começo. Me encantei pela coisa e quero fazer mais, sem dúvida. E você é uma pessoa que mora fora do Brasil, trabalha numa outra coisa, e não sei nem se você fazia locução antes, mas, não, né? Mas eu notei que você, depois que você fez, não depois que você fez o curso, mas ao longo, né, quando a gente começou, eu achei tão bacana, eu achei que você mudou muito o jeito, quer dizer, se você fazia de um jeito, você mudou muito o jeito de fazer depois que a gente trabalhou junto. Então, eu achei legal, não só idem. Né, esse fato, mas também o fato de você... Porque hoje em dia, eu acho que fazer locução não é uma atividade que você só faz ela e nada mais. A não ser que você seja muitíssimo ocupada em ter um trabalho constante, mas você pode fazer muita coisa, né? Lógico. Então, acho legal esses exemplos, por isso que eu... Não, e bacana, eu aproveitei para ver também, conhecer o teu podcast. Acho que foi uma forma... Não consegui escutar todos, mas escutei vários. E realmente vi que o pessoal que você entrevistou, pessoal bem gabaritado, com muita experiência, com muita coisa para acrescentar. Então, mais uma razão para me sentir um grande privilégio. E, sem dúvida, eu acho que eu tinha feito um trabalho de voice-over num estúdio aqui em Tampa, porque o trabalho chegou na minha mão para mim fazer a tradução para o português. Aí eu pensei que era só um texto que eu tinha que traduzir para ela. Ela falou, não, você me entendeu mal, é um vídeo, ele está em inglês, eu preciso que você faça o voice-over e faça tudo, que você traduza, que você coloque a legenda. Lógico que tem coisas que a gente sabe onde é a nossa praia e onde não é, né? Então, eu fiz uma revisão do projeto, pedi para uma outra tradutora revisar, muito boa, pedi para ela revisar para mim, e uma menina que só faz legenda, pedi para ela fazer legenda. E eu fui fazer a parte que eu falei, bom, sempre me falaram, na mesma história que
outras pessoas no seu podcast também. Todo mundo fala, você tem uma voz bonita, tem uma voz bonita. Eu falei, opa, então peraí, dei a minha chance de tentar fazer. Busquei um estúdio aqui em Tampa, onde eu moro, profissional, contei para ele do meu projeto, perguntei quanto ele cobrava para eu poder repassar o custo. O custo não era barato, mas mesmo assim foi bom, porque ali foi a primeira vez que eu tive noção de, sem ter estudado com você, sem ter feito aquela parte toda depois de preparação, que o que é a direção, o que era para ser feito. E eu fiquei com uma amostra dos vídeos, são 8 vídeos, e depois me pus a escutar. Depois de ter feito com você, eu falei, nossa, eu poderia ter feito um trabalho muito melhor, tendo muito mais noção do que eu estava fazendo. Porque até então eu estava fazendo, sendo dirigida e tudo mais, mas não tinha, era como falar assim, chega aqui, mas você fala, tá bom, como é que eu chego aqui? Eu sei que eu tenho que chegar, e talvez eu não consegui chegar plenamente onde poderia depois da instrução, depois da sua direção. Então, assim, foi muito interessante. E como é que eu cheguei no seu Facebook do Viva Voz? Foi através de uma outra intérprete. Então, assim, existe muitas... Me pus a pensar, ao escutar os seus podcasts, falar o que eu tenho para acrescentar para os colegas, o que eu posso falar. E vi que tem muita semelhança, né? A questão da própria interpretação, quando um locutor ou um agente de publicidade está fazendo a sua interpretação do texto, ele também está interpretando, ele está ali vendo como é que ele vai colocar, transformar aquilo em alguma outra coisa. E o intérprete de eventos, ele faz a mesma coisa. Você tem lá na frente um palestrante que você vai fazer o máximo possível para você passar a mesma emoção, entonação e tudo mais. Você não vai simplesmente ficar com uma voz robótica que você está fazendo um desfavor para quem está dependendo da sua interpretação, né? Então, a gente tem um cliente, que é o cliente imediato, que está lá escutando tudo que você está falando, ele está dependendo de você, e você tem que passar a mesma emoção, o mesmo sentimento, as mesmas alterações, tudo que você tem do seu palestrante na frente. Às vezes também o contrário é verdadeiro. Às vezes tem um palestrante monótono, que você também não vai ficar com a monotonia da voz dele, você vai procurar até dar um pouquinho mais de charme, não vai fazer um extremo, né? Porque a ideia não é essa, você tem que ser fiel ao palestrante, mas você vai deixar a coisa um pouco mais palatável, inclusive. Muitas vezes, você pega algum palestrante que é até difícil entender onde é que ele está chegando, e você tem que fazer uma síntese do que ele está falando, mastigar, e colocar aquilo no ouvido do teu ouvinte, né, de quem está ali dependendo da sua tradução. Então, assim, existe muita semelhança entre o trabalho da locução e muita coisa que a gente puxa dali e traz para a nossa área de interpretação. Então, assim, eu achei muito útil. Não vai ser o último, eu pretendo buscar mais aperfeiçoamento. Eu acho que aprendi a prestar atenção a um monte de coisas, que é a prosódia e tudo mais, que a gente traz desse segmento e aplica no nosso trabalho, né, para fazer um trabalho muito mais claro, agradável para quem está nos escutando também. Então, obrigada pelo privilégio. É bem interessante, né? Porque você realmente falou uma coisa que tem muita verdade, né? O trabalho de voz, ele tem uma similaridade, né? Quer dizer, você interpreta uma pessoa que fala no idioma para outra pessoa que fala o português ou vice-versa, né? E isso depende muito também da sua expressividade, né? Se você só traduz, não dá nenhuma emoção, não dá vamos dizer, não contribui em nada, na verdade, você às vezes até tira o interesse de quem está ouvindo, porque né, não é só o intérprete não é só um tradutor, né? Ele tem que passar não é bem a emoção, mas você tem que passar um tipo de mensagem que a pessoa que está ouvindo fique interessada, né? Não pode ser uma coisa traduzir só porque isso vai tirando o interesse de quem está ouvindo. E a grande verdade é que a tua função é deixar aquilo ser para a pessoa que não fala aquele idioma ser tão interessante como as pessoas que falam o idioma que está sendo feito na hora se interessem e aplaudam no final, porque senão, né, não tem muita graça, né? É isso mesmo, Nicola. E você, pelo que você acabou de dizer, me fez lembrar o seguinte: nos tribunais dos Estados Unidos, quando você tem um não falante de inglês, seja um espanhol, seja uma pessoa, um chinês ou um brasileiro, existe uma lei da imigração onde que o estrangeiro ele tem que estar presente durante a audiência, durante o ato no tribunal. Então, por isso que é fornecido, isso está previsto numa lei, e onde ele tenha acesso, como ele estivesse participando, como se ele estivesse falando o idioma. Então, existem sessões onde, quando o juiz se dirige a ele,
feito da maneira que nós chamamos de consecutiva. São perguntas e respostas. Ele vai perguntar como ele se declara, inocente, culpado, e tem uma parte que é consecutiva, onde apenas o juiz está falando diretamente para ele, mas muitas vezes é um texto longo. Então, nessa parte, a gente está fazendo uma simultânea, onde ele está tendo acesso a toda a informação, ele está entendendo exatamente do que ele está sendo culpado, do que está acontecendo com ele. Existe todo um histórico, onde muito nos anos 50, ou existem vários casos que são publicados, que foram julgados, que estão... existe um registro jurídico dessa parte, onde o réu, ele estava sendo acusado, ele nem sabia do que estava sendo acusado. Então, por isso que houve essa lei de que o réu, ele tem que estar em par de igualdade e tem que saber exatamente tudo que está acontecendo dentro do tribunal, do que ele está sendo acusado, quais são as suas condições de defesa e tudo mais. E a gente extrapola isso para todas as outras situações, onde nós temos, muitas vezes, médicos brasileiros ou pessoas de outras áreas que vêm participar em eventos nos Estados Unidos e pagaram por aquilo e querem ter o privilégio de entender e tirar o mesmo proveito como uma outra pessoa que fala normalmente o idioma, né? Então, o intérprete, na verdade, ele é um conduíte da comunicação. Ele não é dono das palavras, mas ele tem que procurar colocar a mensagem da melhor maneira possível, mastigada, de uma maneira bem clara, inteligível para quem está escutando, que é o nosso cliente, o ouvinte é o nosso cliente. Então, aí está o paralelo com o locutor de rádio ou o locutor de um clipe, de outras situações. Você sabe que é bem interessante, vamos dizer, esse teu trabalho, porque a gente pode traçar um paralelo com as pessoas, porque não que seja uma deficiência, vamos dizer, a pessoa não falar o idioma, né? Mas é mais ou menos correlato a, por exemplo, a pessoa que faz a audiodescrição, porque ela faz isso, ela interpreta para quem não está ouvindo ou não está entendendo, ou a pessoa que trabalha com Libras, né, que faz para o deficiente auditivo, né, quer dizer, vocês tornam, vamos dizer, possível a comunicação entre pessoas que não têm a faculdade natural, né, quer dizer, queira ou não, a pessoa que não fala inglês e está ouvindo uma palestra em inglês, ele está tão perdido quanto uma pessoa que não enxerga ou uma pessoa que não ouve. Então, é muito legal isso. E é bem interessante como isso tem a ver com o nosso trabalho aqui, mesmo com o trabalho de interpretação, né, que é onde eu foco o meu trabalho, tem muita coisa correlata, tem muita coisa que a gente, um consegue ajudar o outro, um consegue influenciar o trabalho do outro, né? Eu acho que isso é bem interessante, E você está fazendo quanto tempo? Há quantos anos você já faz isso? Bom, praticamente, a minha formação foi em comércio internacional. Minha carreira começou em outro setor, de uma certa forma sempre ligada com o inglês, porque como era comércio internacional, trabalhei no consulado do Canadá, na área de desenvolvimento de mercados durante vários anos. Depois eu comecei com uma empresa de consultoria na área de marketing internacional também. Isso foi grande parte da minha carreira. Aí, quando meus filhos nasceram, quando eu estava grávida, na verdade, meu marido decidiu que nós morávamos em São Paulo, que seria melhor, ele é norte-americano, que seria melhor nós criarmos nosso filho um pouco mais de segurança, com toda essa realidade que existe por aqui, né? E foi decidido. Nesse momento, eu, como a Fênix, me renasci, disse, ok, o que eu posso fazer? Eu não posso mais continuar a atividade que eu fazia anteriormente, porque o meu forte era que eu estava no mercado gerando informações para as empresas estrangeiras, e eu viajava muito naquela ocasião. E depois do nascimento dos gêmeos, as coisas mudaram completamente, se tornou muito mais difícil, eu não podia ficar ausente tanto tempo. Então, comecei a pensar, quais são as minhas habilidades, o que eu posso fazer? E foi onde eu pensei, bem, eu tenho o idioma, a versão, a interpretação, sempre foi uma coisa que eu estive presente e sempre fiz, não diretamente, mas posso fazer isso remotamente, por que não? Aí foi onde eu comecei a pensar, desenvolver meus contatos, mudei um pouco meu perfil para agregar o que eu já estava fazendo, e foi onde eu comecei a ter um pouco mais de visibilidade. Uma coisa interessante que eu vi também nos seus podcasts, uma certa visibilidade que eu ganhei foi me associando a uma organização que faz um trabalho voluntário de leitura de livros em inglês para crianças que têm deficiência, seja porque são surdos ou porque têm deficiência visual, então depende do livro, da história contada, do livro falado, né? Então eu comecei a fazer trabalhos nesse sentido
e foi onde percebi que eu podia fazer um pouco mais além do trabalho voluntário profissionalmente. Foi onde eu comecei a atuar mais como intérprete, mas foi um começo, foi onde me deu um ânimo de mostrar que eu tinha a possibilidade de fazê-lo, poderia fazê-lo em escala um pouco maior, além de ser um trabalho voluntário. Mas foi um bom começo. Mas isso, os livros que você fazia, o quê? Em inglês? Sim, ele É? chama-se, a organização aqui nos Estados Unidos chama Learning Alley, e é uma organização enorme, eu simplesmente trabalho só voluntário. Nós usamos o software do Audacity, então a própria equipe se divide nos que são os contadores de história e os que são os revisores e tem o pessoal, a equipe da qualidade. Então esse trabalho ele passa dividido em 3 etapas. Então os que leem, pessoas que gostam mais apenas de ler, pessoas que gostam mais, que estão disponíveis para fazer o trabalho de revisão, fazem o trabalho de revisão, e aqueles que passam o pente fino final, que é o pessoal da qualidade, para se tornar o trabalho disponível. Esse trabalho vai para escolas, para bibliotecas e instituições especiais que lidam com crianças que necessitam desses livros, às vezes o prazer da história contada, mas não podem, ou porque tem uma deficiência de ler, seja lá o que for, é uma forma de trazer alegria e livros, histórias imaginativas, histórias de fantasias a essas crianças também. Isso é bem interessante, né? E hoje em dia, aqui o Brasil está entrando definitivamente no mercado de audiolivros, que é uma atividade que demorou muito para dar certo aqui, né? A coisa de uns 10 anos, eu li uma notícia que na Alemanha os livros eram 50-50, 50 papel, 50 áudio. E eu falei, poxa, olha, isso aqui vem para o Brasil. E comecei a ir atrás. E tive muita dificuldade, porque não tinha mercado. Eu ia nas grandes livrarias, eu ia na Livraria Cultura, que é uma livraria enorme, você deve conhecer, aqui no Conjunto Nacional. Uhum. E eu perguntei para o vendedor, aquela livraria enorme, eu perguntei para o vendedor, por favor, onde estão os audiolivros? O cara falou, está naquela coluna. Era um armarinho. Assim, você falou, nossa, que coisa. Se essa livraria, que é uma das maiores, ou pelo menos uma das mais completas, tem só esse armário, que é uma coisa ridícula, isso aqui não vai dar certo, vai demorar muito para dar certo. E realmente demorou bastante, eu acabei abandonando a ideia. Hoje em dia já estou voltando a ir atrás, porque os grandes players vieram para o Brasil, detectaram que aqui realmente seria o momento, né? Então, veio o Google, veio o Amazon, cada vez mais vêm editoras do mundo inteiro. Então, é um mercado que está se criando e eu estou começando nós vamos trabalhar em cima disso agora também, né? Fora da locução comercial, que sempre foi o meu foco principal. Vou trabalhar também com o audiolivro, porque é um mercado que está aí, que está precisando de visões, por exemplo, como a minha, em relação à interpretação e tudo mais. Né? E vai ser a nossa nova meta daqui para frente. Né? E você vê que quanto tempo você já... Porque aqui só tinha aquelas fundações do Livro do Cego, né, que faziam os livros, né? Que é mais ou menos correlata a essa que você... Exato. Eu cheguei até a conhecer e fiz um trabalho para eles, que uma amiga minha, a avó dela, ela mora no Rio de Janeiro, a avó dela era cega, e foi ela que me apresentou essa organização no Rio de Janeiro. E eles faziam, inclusive, eu fiz para eles há uns 5 anos atrás, ela faziam em cassete, porque a avó dela preferia o cassete do que CD, do que qualquer outra coisa, né? Então, mas era um trabalho bonito até nesse sentido, porque era feito de uma maneira para atender as necessidades específicas de algumas pessoas específicas, né? E foi minha primeira apresentação, meu primeiro envolvimento com o projeto. E aí foi a partir daí que eu falei, bom, certamente nos Estados Unidos também tem. Aí eu cheguei nessa organização aqui que chama Learning Alley, e eles fazem, eu já fiz para eles em inglês e espanhol, e aí no Brasil eu fazia o português, né? E usando esse software chamado Audacity. O Audacity é um software livre, né, free, né, então aqui também o pessoal usa bastante porque ele é bom, prático, né, e não custa, né, mas acho que é um dos programinhas que o pessoal mais usa nos computadores é o Audacity.
Você usa ele aonde? No computador, no celular? Não, no Mac. No Mac. No meu computador. Uhum. Uhum. Ele Não, até, legal. na tela, te permite você fazer os cortes que precisa, alguma coisa. É, Eu não conheço mais nada além disso. Esse é o meu é. conhecimento mais longe vai até aí. E por sugestão sua, me inscrevi naquele Voice 123 e comecei a fazer alguma coisa, mas só para brincar. Mas preciso seguir alguma dica de alguns colegas que você chegou a entrevistar, de buscar um bom microfone, alguma coisa nesse sentido, para pelo menos poder fazer só um pouquinho mais profissional. Mas É. acho que foi mordida pelo bichinho da locução também. Então, tenho intenção e desejo de poder fazer um pouquinho mais. Não de longe, não sou nem de longe concorrência para meus colegas que estão aí há tanto tempo, que fazem um trabalho maravilhoso, mas acho que há espaço para todo mundo, né? Sim, é isso que eu acho também. E olha, eu estou sentindo que com esse isolamento social aqui que a gente ficou condicionado e tal, de uma certa maneira, eu acho que deu uma despertada geral em todo mundo que, primeiro, você tem que se virar ficando o maior tempo possível em casa. Como é que faz para se virar? Uma das coisas é você melhorar a sua condição de entregar o trabalho, né? Comprar um microfone melhor, fazer principalmente fazer um ambiente de gravação melhor. Então, eu acho que isso, até por uma via torta, né, acabou provocando uma movimentação. Eu tenho ouvido de muita gente que o pessoal está indo atrás, está começando a ficar desesperado, que esse que é o grande problema. Assim, olha, eu tô atrasado, tenho que me adiantar, eu tenho que ficar up to date. Então você fala, puta, como é que eu vou fazer? Aí eu acho que esse mas é um risco, mas eu acho que tem que ir atrás mesmo, tem que ir atrás e tentar. Concordo com você. O lado bom da coisa é que eu acho que abriu um vislumbre para algumas pessoas pensarem que elas são capazes de fazer aquilo que não imaginavam. Por exemplo, muita gente não imaginava que podia trabalhar de casa, precisava naquela necessidade de estar no local físico do escritório, do local. Acho que muita gente passou a ver de outra maneira. Falou, não, deixa eu me organizar de outra maneira, que sim, eu posso fazer daqui o que eu faço ali, né? Eu acho que de uma maneira em geral, nós vamos estar vivendo o que se chama de a nova norma, né? Onde o que acontecia até então vai ser, escutei inclusive que vai ter o novo AC, que é o antes do coronavírus, e o DC, depois do coronavírus, porque muitas coisas vão mudar na maneira como as pessoas trabalham, como negociam. Quem sabe tudo isso alivia um pouco os nossos estresse, o nosso trânsito, o congestionamento, essa coisa toda. Alguns relatos de fotos de lugares que pareciam que estavam à beira de um colapso, que passaram por uma regeneração, como Veneza, né? Os rios de Veneza, os canais, então um pouco mais limpos. Quem sabe seja, em muitas áreas a gente está vendo a falta do ser humano, esse passo que foi dado para trás, acabou até melhorando muita coisa. Quem sabe isso não passa a ser o nosso novo padrão e de ser ok. Sim, estamos chegando talvez na beira de um precipício e temos a oportunidade de voltar 3 passinhos para trás e tentar fazer melhor antes de cair no precipício de novo, né? Uma série de coisas. E até na vida pessoal. Sim. São Paulo tá com menos poluição, pelo menos visualmente, você vê menos poluição. Já ouvi falar que lá na China também aquelas cidades também deram uma diminuída no índice de poluição. Quer dizer, ou seja, de repente nós estamos descobrindo uma solução do que a gente precisava fazer e não estava conseguindo achar, e foi essa coisa que acabou provocando, né? E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, que a minha função principal é direção, né? Eu não sou locutor, mas eu dirijo. Aí o pessoal fala, pô, então, quer dizer, como é que faz? Então, o que eu tenho tentado passar, justamente no meu curso, é autodireção, quer dizer, passar para você a maneira como você pode se autodirigir para poder resolver um problema que você não vai ter, por exemplo, um diretor para te dirigir, ou você não vai ter mais que ir a um estúdio para gravar. Então, você tem que ter um estúdio na sua casa, você tem que aprender a se virar com o texto que vier para você poder continuar trabalhando. Então, tudo isso, eu acho que vai provocar uma nova ordem. Isso, eu acho que realmente esse AC/DC é sensacional, né? Porque é mais ou menos isso mesmo, né? E trazemos isso para a vida, para a nossa realidade, um pouco de cada um, de profissionalmente, sem dúvida. Eu sou um grande exemplo do que você acabou de dizer.
Nicola, o seu curso, que eu, embora não tenha tido a oportunidade de estar com outros colegas e fazer no estúdio com vocês, fiz à distância e tive as suas orientações no final, onde depois de ter passado pelo curso, você me orientou no que eu estava fazendo errado, do que eu podia melhorar, entendi o que é a direção e a autodireção, que é o que você acabou de falar. Nem todo mundo tem o privilégio de ter um diretor com você o tempo todo, mas colocando em prática tudo aquilo, tem um salto quântico no trabalho que a gente faz, sem dúvida. Você mesmo disse que melhorou muito a qualidade do meu começo e do meu agora, no que eu estou apresentando também no Voz à Obra. Sim, você vê, a gente vê as tuas gravações, os desafios são uma prova disso, né? Você ouve, você fala assim, olha, pode não ser a melhor de todas, mas está sempre entre as melhores. Crescente. E se você for analisar, você, teoricamente, faz locução, vamos dizer, com esse sentido, a coisa de 1, 2 meses. Então, isso. É muito rápido, foi muito rápido. Né? Então, isso é possível, né? Você aprova, né? É isso. Então, é isso. Olha, é isso aí, olha, realmente, Sônia, eu agradeço muito a sua entrevista. Eu vou colar aquela outra parte lá que a gente... Tá bom, no começo. Porque eu achei que é ótimo aquilo lá, quando a gente estava conversando, e eu acho que a gente tem aqui porque a intenção desse Viver de Locução é justamente esse, é mostrar exemplos das pessoas, como que a pessoa pode resolver dentro da sua realidade, como usar e como viver da locução. Você não precisa só viver de locução fazendo locução para televisão. Não, a locução ela é muito amplo o campo de trabalho. Então, você, mesmo, vamos dizer, no seu campo de intérprete, por exemplo, mais um caminho. Você já tem como pegar isso e agregar no seu trabalho. Sem dúvida. Também pode fazer locuções como qualquer locutor, qualquer locutora pode fazer e se apresentar no mercado. Então, acho que o objetivo é esse, é esse que a gente tem que atingir. É passar a mensagem adiante, né? Valeu, sem dúvida. Para mim foi uma experiência fantástica. Coloquei em prática muito do que a gente viu na aula, da não imposição da voz, tudo isso passei a trazer para a minha realidade e teve uma melhora significativa, sim, eu percebo também, tá? Não, legal. Então, muito obrigado, e vamos continuar junto e continue participando dos desafios, que é um prazer ouvir você. Pode deixar. Então é isso aí. Por favor, fala. Obrigada pelo privilégio, Nicola, valeu. A gente agradece imensamente. É isso aí, aqui, e mais uma vez, Voz à Obra. Voz à Obra. Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Participação especial, Sônia Amadeu. Locução do título, Alfredo Milani. Vozes das vinhetas, Adriel Oliveira, Helena Santos, Renata Lourenço, Ricardo Gema. Vinheta musical e baixo de boca do saudoso Marcão Possato. Até o próximo episódio e Voz à Obra!